No primeiro dia de trabalho, Beatriz Lacerda carregava apenas a velha maleta de couro do pai e uma promessa a si mesma de que ninguém descobriria quem ela realmente era. Menos de 2 horas depois, a diretora executiva Marcela Vasconcelos a humilhou no meio do saguão principal, arrancou o crachá temporário de sua blusa e ordenou que a segurança a escoltasse para fora do prédio, diante de dezenas de funcionários observando do outro lado da rua. Otávio Lacerda, o pai solteiro que a criara sozinho, ficou parado ao lado de sua velha caminhonete e não disse nada, apenas olhou o relógio. Às 9 horas em ponto, começou no último andar uma reunião emergencial do Conselho de Administração. E quando Beatriz atravessou as portas, todos os executivos da sala se levantaram ao mesmo tempo. Heloísa Andrade, a presidente do conselho, proferiu as primeiras palavras da manhã, calma e ponderada. Bom dia, senhora proprietária. Se você quer descobrir se Beatriz escolhe perdoar a executiva que a demitiu ou finalmente reivindicar tudo o que sempre foi dela, fique com esta história até o final. A manhã havia começado de forma comum, daquele tipo de amanhecer cinzento e sem graça que não dava nenhum aviso do que o dia se tornaria. Otávio levou a filha até a sede da Cordilheira Aeroespacial em uma caminhonete que já vira dias melhores, o motor chacoalhando suavemente sob um céu ainda carregado com os restos das nuvens da noite. Beatriz ia ao seu lado, vestindo um blazer cinza simples, nada que chamasse atenção. A velha maleta de couro de sua mãe, apoiada nos joelhos como algo sagrado. Ela completara 32 anos 3 semanas antes, e aquele dia marcava algo importante, embora nenhum dos dois dissesse exatamente o que, como se nomear em voz alta pudesse tornar o peso daquilo pesado demais para carregar para dentro do prédio. Otávio segurava o volante um pouco mais firme que o normal, os nós dos dedos pálidos contra o plástico gasto, e lembrou a ela, com gentileza mas firmeza, que não deveria usar o sobrenome Lacerda para conseguir qualquer vantagem lá dentro. Ele queria que ela visse a empresa como uma funcionária comum havia, despojada de privilégios, antes de se sentar numa cadeira que viesse com poder atrelado a ela. Beatriz concordara sem discutir, embora algo em seu peito se apertasse ao pensar em passar por pessoas que não faziam ideia do que ela carregava dentro daquela velha maleta. Sua ficha de contratação a listava apenas como Beatriz Lacerda, analista de operações, contrato temporário, sem qualquer menção à família que construíra a empresa do nada 2 gerações antes. Ela atravessou o saguão naquela manhã, como qualquer outra contratada, o crachá recém-impresso, as mãos levemente úmidas de nervosismo, apesar de tudo o que já sabia sobre os números nas paredes e nos livros-caixa por trás deles. O saguão em si cheirava vagamente a café fresco e mármore frio, o tipo de aroma que pertence a prédios projetados para impressionar, não para acolher. Beatriz se pegou, observando as fotografias emolduradas ao longo do saguão de entrada, imagens em preto e branco das primeiras aeronaves que a empresa certificara. Reconheceu a caligrafia do avô numa das placas, embora ninguém à sua volta pudesse imaginar a ligação. E por um instante o peso daquilo se assentou de forma estranha em seu peito. Metade orgulho, metade luto por um homem que ela nunca chegara a conhecer de verdade. Uma mulher perto dos elevadores lhe ofereceu um sorriso tenso e distraído que não alcançava os olhos, e Beatriz entendeu quase de imediato que a gentileza ali dentro era racionada, distribuída com cautela, dependendo de quanta autoridade a pessoa parecia carregar. Ela pensou na mãe, então. Embora raramente se permitisse esse luxo durante o expediente, imaginando se Marina teria caminhado por aqueles mesmos corredores, com a mesma incerteza silenciosa, antes de a doença lhe roubar tanto tempo. Em 1 hora, ela notou a estranha tensão quebradiça que percorria cada corredor. Funcionários falando em voz baixa, evitando contato visual com qualquer um acima do seu nível hierárquico, tratando até a menor decisão como algo que exigia 3 camadas de aprovação. Aquilo lhe pareceu estranho para uma empresa que anunciava lucros recordes. O tipo de medo silencioso que costuma significar que algo, sob a superfície, andava errado havia muito tempo. Tiago Fontes, um gerente de garantia de qualidade com olhos cansados e o hábito nervoso de olhar de relance para o andar executivo, entregou a ela uma pilha de documentos de embarque,
ligados a um carregamento de equipamentos de navegação avaliado em dezenas de milhões. Pediu que ela conferisse a papelada antes do almoço, o tom sugerindo que era rotina, o tipo de tarefa que ninguém esperava que importasse. Beatriz sentou-se numa mesa desconhecida e começou a ler, e em 20 minutos, algo nas datas a fez parar. 2 documentos de certificação referentes ao mesmo carregamento traziam datas de inspeção com 14 dias de diferença, e uma assinatura eletrônica parecia ter sido sobreposta ao arquivo, depois que os caixotes já haviam sido lacrados e registrados para transporte. Ela conferiu 2 vezes, depois uma terceira, rastreando os metadados com a paciência que a mãe uma vez lhe ensinara a aplicar a qualquer coisa que importasse. Quando levantou a discrepância com Tiago, ele olhou nervosamente para o corredor e disse, numa voz quase inaudível, que questionar documentos no primeiro dia não era uma forma sábia de começar uma carreira na cordilheira aeroespacial. Beatriz respondeu com calma, sem elevar a voz, dizendo que uma única assinatura falsificada podia transformar um pequeno erro administrativo numa falha catastrófica de segurança assim que aquele equipamento saísse do prédio. Tiago não discutiu mais, mas a tensão em sua mandíbula dizia que a conversa já viajara para onde não deveria. E no início da tarde, uma assistente perto da suíte executiva já havia repassado cada palavra até o último andar. Marcela Vasconcelos chegou ao saguão, flanqueada por 2 membros de sua equipe de liderança, bem quando Beatriz solicitava uma suspensão formal do embarque, pendente de revisão independente. A executiva já estava apressada, já pensando 3 passos à frente, rumo a uma reunião da tarde com investidores que não toleravam atrasos nem desculpas. Perguntou, sem suavizar o tom, havia quanto tempo Beatriz trabalhava na empresa. E quando soube que era o primeiro dia, algo na expressão de Marcela se transformou em puro desdém. Beatriz não discutiu títulos nem hierarquia. Simplesmente colocou os 2 documentos conflitantes sobre o balcão de recepção e pediu uma inspeção independente antes que o carregamento saísse do prédio, a voz firme, mesmo com o pulso acelerando sob o colarinho. Rodrigo Vasconcelos, irmão mais novo de Marcela e representante da fornecedora em questão, deu um passo à frente quase imediatamente, insistindo que Beatriz havia interpretado mal os dados e ainda não entendia como os sistemas da empresa realmente funcionavam. Tiago ficou parado a poucos passos, mas não disse nada, seu silêncio mais alto que qualquer palavra que pudesse ter oferecido em defesa de Beatriz. As luzes do saguão pareciam de repente brilhantes demais, clínicas demais, e Beatriz sentia os olhares de cada funcionário que passava pressionarem suas costas como um peso físico. Em algum lugar atrás dela, um telefone tocou sem resposta na recepção. 3 vezes. 4. O som agudo e fora de lugar contra a tensão que se acumulava naquele pequeno círculo junto ao balcão. Marcela exigiu que Beatriz assinasse uma declaração reconhecendo que havia entendido mal a papelada. Um documento que encerraria discretamente o assunto e enterraria a discrepância para sempre. Beatriz recusou, explicando que sua assinatura validaria efetivamente uma certificação que ela acreditava ter sido alterada e que não poderia colocar seu nome em algo que sabia ser falso, diante de dezenas de funcionários já reunidos perto dos elevadores. Marcela anunciou, alto o bastante para todo o saguão ouvir, que a cordilheira aeroespacial não tinha uso para contratados novos que chegavam questionando seus superiores antes mesmo de aprender onde ficavam os banheiros. Estendeu a mão, arrancou o crachá temporário do cordão no pescoço de Beatriz, rasgou ao meio a carta de oferta em período de experiência e ordenou que a segurança a escoltasse imediatamente para fora das instalações. Beatriz não revelou quem era, de verdade. Nem mesmo então, embora as palavras subissem em sua garganta como uma onda que ela escolheu engolir. Em vez disso, fez uma única pergunta silenciosa que pareceu pairar no ar por muito mais tempo do que seu tamanho permitiria. A senhora costuma demitir as pessoas que encontram os erros, ou só as que se recusam a ficar caladas sobre eles? Marcela respondeu sem hesitar que as decisões pertenciam a quem carregava a maior responsabilidade dentro do prédio e que essa responsabilidade, em sua mente, jamais pertencera a Beatriz. Beatriz olhou para o relógio montado acima da mesa de segurança, os ponteiros marcando 8h47, e algo em seu peito se assentou numa estranha calma,
certeza que nada tinha a ver com raiva. Ela saiu pelo saguão sob os olhares de pena dos funcionários que supunham ter acabado de testemunhar o fim de uma carreira antes mesmo de começar de verdade. Marcela acreditava, com total confiança, que simplesmente removera uma nova contratada problemática antes que os negócios sérios da manhã começassem. O que ela não sabia, o que não poderia saber, era que uma reunião de transferência de propriedade já estava marcada para as 9 horas em ponto, e que a mulher que acabara de humilhar diante de todo o saguão não estava, de forma alguma, caminhando rumo ao estacionamento. Beatriz virou-se, em vez disso, para a fila de elevadores privativos reservada ao andar executivo, os saltos batendo com firmeza contra o mármore, a maleta do pai apertada junto ao corpo como uma âncora. Um segurança se moveu para bloquear seu caminho junto ao elevador, mas Heloísa Andrade apareceu de trás da esquina naquele exato instante e calmamente instruiu que ele se afastasse e abrisse as portas. Marcela e Rodrigo subiram juntos apenas minutos depois, ainda discutindo balanços trimestrais, ainda convencidos de que a reunião das 9 horas tratava de nada além da estratégia de rotina para o próximo ano fiscal. Quando Beatriz atravessou as portas da sala de reuniões, cada membro do conselho se levantou de uma só vez, um silêncio caindo sobre a sala que parecia quase cerimonial em seu peso. Heloísa se dirigiu a ela, usando o título que mudaria tudo, numa única frase. "Bom dia, proprietária!" Marcela congelou no meio do passo, enquanto uma tela na frente da sala exibia um aviso formal confirmando que o fundo familiar Sterling havia transferido 52% das ações com direito a voto para Beatriz Lacerda, com efeito a partir da meia-noite daquela mesma manhã. A verdade se desenrolou pouco a pouco para todos que ainda estavam de pé, em silêncio atônito, ao redor da mesa. A mãe de Beatriz, Marina Sterling Lacerda, havia sido a única filha do fundador da empresa, e Otávio servira como curador de sua herança durante os anos antes de ela atingir a maioridade para reivindicá-la sozinha. A propriedade fora ativada oficialmente à meia-noite, cronometrada deliberadamente para que Beatriz passasse suas últimas horas como funcionária anônima antes de assumir uma posição para a qual ninguém naquela sala estava preparado. A voz de Marcela vacilou de descrença enquanto acusava o conselho de ter arquitetado uma armadilha elaborada, de ter colocado Beatriz deliberadamente na empresa como funcionária disfarçada só para pegá-la de surpresa. Beatriz explicou, sem qualquer traço de triunfo na voz, que o anonimato havia sido inteiramente um pedido seu, porque queria entender como a empresa tratava alguém que não detinha poder algum antes de reivindicar qualquer poder para si mesma. Marcela se preparou visivelmente para uma demissão imediata, certa de que a vingança viria rápida e sem piedade depois do que acontecera lá embaixo menos de uma hora antes. Mas Beatriz não desferiu o golpe que todos na sala esperavam. Em vez disso, pediu que os documentos do embarque fossem lacrados imediatamente e que uma auditoria interna começasse sem demora, com efeito naquela mesma tarde. Deu a Marcela 96 horas para explicar tanto a certificação alterada quanto a natureza da relação da Cordilheira Aeroespacial com uma fornecedora chamada Meridiano Austral. A decisão surpreendeu quase todos os presentes. Alguns conselheiros, em particular, ficaram convencidos de que Beatriz havia demonstrado uma fraqueza perigosa em sua primeira manhã como proprietária, enquanto outros reconheceram silenciosamente que ela estava forçando Marcela a se revelar sob pressão, em vez de simplesmente removê-la de uma vez. Antes de deixar a sala, Marcela avisou Beatriz que possuir ações numa empresa aeroespacial multibilionária não significava nada sem a experiência necessária para realmente comandá-la. Beatriz encarou-a sem vacilar e respondeu, simplesmente, talvez. Mas demitir a pessoa que lhe disse a verdade nunca foi liderança, para começo de conversa. Enquanto a reunião se encerrava e os membros seguiam rumo aos elevadores, Fábio Nogueira, o diretor financeiro, discretamente entregou a Beatriz uma pasta contendo uma lista de pagamentos que nem ele conseguia explicar por completo, as mãos tremendo levemente enquanto a pressionava nas dela. Beatriz encontrou o pai naquela noite, não em algum restaurante de torre de vidro, mas numa lanchonete pequena a 2 quadras do apartamento dele,
do tipo com bancos de vinil rachados e café que nunca esfriava de verdade. Uma garçonete, que claramente conhecia Otávio pelo nome, colocou 2 canecas na mesa sem que ninguém pedisse, e o barulho familiar de pratos e conversas baixas ao redor pareceu a primeira coisa honesta que Beatriz encontrara naquele dia inteiro. Ela envolveu ambas as mãos na caneca quente, grata por ter algo firme para segurar depois de uma manhã que virara todo o seu senso de mundo de cabeça para baixo. E por um tempo, nenhum dos dois falou, deixando o barulho comum da lanchonete preencher o espaço onde as palavras teriam pesado demais. Otávio não demonstrou nenhuma surpresa quando ela lhe contou sobre a demissão, apenas perguntando, com a paciência costumeira de um pai, se ela conseguira manter a compostura durante tudo aquilo. Beatriz o pressionou, com um pouco de frustração escapando na voz, sobre por que ele nunca mencionara que Marcela já conhecia a família, que havia uma história entre eles muito antes daquela manhã. Otávio pousou a caneca devagar e finalmente contou a verdade que carregara em silêncio por mais de uma década. Ele fora, certa vez, o engenheiro-chefe de segurança da empresa, o homem responsável por certificar cada sistema crítico antes de ele deixar o solo. 14 anos antes, ele descobrira uma fornecedora cortando custos nos padrões de fabricação de formas que colocavam vidas em risco, e Marcela, então apenas diretora adjunta, pedira que ele atrasasse seu relatório para que a empresa pudesse concluir uma grande aquisição dentro do prazo. Otávio se recusara, e em poucos meses se viu discretamente realocado para fora do departamento por completo, a carreira efetivamente encerrada por pessoas que sorriam para ele nos corredores enquanto lhe tiravam a autoridade a portas fechadas. Depois que Marina falecera de doença, quando Beatriz ainda era criança, Otávio escolhera se afastar da empresa por completo, dedicando-se a criar a filha e a protegê-la de qualquer disputa de poder que pudesse cercar sua herança. Marcela, nos anos seguintes, ajudara a guiar a empresa através de uma verdadeira crise financeira, conquistando lealdade e credibilidade genuínas. Mas, no processo, também apertara seu controle sobre quase todos os cargos de relevância dentro da cordilheira aeroespacial. Otávio se abaixou e entregou a Beatriz a mesma velha maleta que ela carregara naquela manhã, embora agora ela entendesse que continha mais do que jamais imaginara. Dentro, havia anotações manuscritas da mãe, cartas particulares e uma lista inacabada de nomes de fornecedores que a própria Marina começara a compilar antes de a doença tornar o trabalho impossível de continuar. O nome Meridiano Austral aparecia numa daquelas cartas, escrita anos antes de os registros públicos afirmarem que a empresa sequer existia. Um detalhe que fez um frio desconfortável percorrer o peito de Beatriz. Sugeria que Meridiano Austral talvez fosse apenas um rosto novo, usando uma identidade antiga, uma continuação da mesma rede de fornecimento que Otávio tentara expor mais de uma década antes. Beatriz perguntou ao pai, com gentileza mas com firmeza, por que ele escolhera ficar calado por tantos anos, em vez de lhe contar tudo antes. Otávio admitiu, a voz mais baixa agora, que temia que, se a verdade viesse à tona cedo demais, o conselho usaria a inexperiência de Beatriz como desculpa para congelar sua herança indefinidamente, trancando-a fora de um direito que era legitimamente dela. Beatriz não concordou inteiramente com a escolha que o pai fizera em seu nome, e uma tensão silenciosa se instalou entre os dois à mesa, embora nunca chegasse a explodir em algo mais duro que um longo e pesado silêncio. Ela decidiu, sentada ali com o café esfriando, que construiria seu caso usando as provas que tinha diante de si agora, em vez de depender apenas de uma história de 10 anos que poderia facilmente ser descartada como rancor. Perto do fundo da pilha, guardada num envelope amarelado pelo tempo, ela encontrou a última carta que a mãe jamais escrevera para ela. Palavras destinadas a uma filha que ainda não havia nascido para poder compreendê-las por completo. A carta se encerrava com uma única frase que ecoaria por tudo o que Beatriz faria nos dias seguintes. Não procure apenas quem assinou o contrato. Procure quem recebe quando nada é de fato entregue. Marcela não passou aquela noite derrotada. Pela manhã, já havia convocado sua equipe de comunicação e advogados particulares para uma sessão de estratégia emergencial determinada a controlar a narrativa
antes que Beatriz tivesse chance de moldá-la sozinha. Um artigo cuidadosamente plantado surgiu em poucas horas, pintando Beatriz como uma herdeira inexperiente, ameaçando de forma imprudente milhares de empregos com decisões impulsivas que ela não compreendia de fato. A história de ter sido demitida no primeiro dia foi transformada em prova de incompetência, em vez de prova de integridade, apresentada como a reação desesperada de alguém despreparado para a responsabilidade agora em suas mãos. As ações da empresa oscilaram durante o pregão da manhã, e vários conselheiros que haviam apoiado Beatriz firmemente no dia anterior começaram, em particular, a expressar dúvidas. Marcela propôs recomprar uma parcela significativa das ações de Beatriz com um ágio expressivo, sob a condição de que ela se afastasse de qualquer envolvimento operacional pelos 7 anos seguintes. Beatriz recusou a oferta sem hesitar, embora escolhesse não combater a narrativa por meio de entrevistas na televisão ou declarações públicas próprias. Em vez disso, voltou ao andar operacional na manhã seguinte, falando diretamente com os funcionários em suas mesas, em vez de emitir comunicados de trás de um púlpito. Tiago manteve os olhos fixos no chão enquanto falava, os ombros curvados para a frente como um homem se preparando para um golpe que nunca chegava. A culpa em sua voz espessa o bastante para que Beatriz se pegasse, querendo tranquilizá-lo antes mesmo de ele terminar. Tiago finalmente admitiu, com a voz pesada de culpa, que havia testemunhado relatórios de inspeção alterados mais de uma vez, mas que, toda vez que levantava a questão internamente, simplesmente mandavam refazer a papelada e seguir em frente, sem mais perguntas. Beatriz não o culpou pelo silêncio. Em vez disso, perguntou o que mais o assustava em se manifestar. Tiago confessou que a maioria dos funcionários genuinamente acreditava que quem contrariasse Marcela Vasconcelos ficaria permanentemente inempregável em toda a indústria aeroespacial, colocado numa lista negra antes mesmo de conseguir preencher uma única candidatura em outro lugar. Enquanto isso, em outro andar, Rodrigo discretamente ordenou a transferência dos dados de fornecedores para um servidor externo, alegando que a movimentação era simplesmente parte de uma atualização de sistema de rotina, agendada semanas antes. Fábio, trabalhando até tarde naquela mesma noite, descobriu dezenas das chamadas taxas de consultoria técnica, pagas a 3 empresas distintas que pareciam não empregar funcionário algum. Uma dessas empresas de fachada compartilhava o mesmo endereço registrado de um escritório de advocacia que Fábio reconheceu de imediato como pertencente ao advogado pessoal de Rodrigo. Fábio ainda hesitava em entregar todas as provas a Beatriz, dolorosamente ciente de que sua própria assinatura constava em quase todos os relatórios financeiros, agora sob suspeita silenciosa em toda a empresa. Marcela se encontrou em particular com Otávio naquela mesma noite, oferecendo restaurar publicamente sua reputação profissional se ele simplesmente convencesse a filha a vender suas ações e se afastar da empresa por completo. Otávio recusou sem um instante de hesitação, dizendo-lhe claramente que a escolha pertencia apenas à filha, e a mais ninguém naquele prédio. Marcela o avisou, com algo próximo de uma preocupação genuína sob a frustração, que Beatriz arriscava perder a empresa inteira só para provar que o pai estivera certo todos aqueles anos atrás. Mais tarde, naquela mesma noite, o sistema interno de relatórios sinalizou uma anomalia alarmante, registrando milhares de arquivos de inspeção sendo apagados simultaneamente em vários servidores ao mesmo tempo. O telefonema chegou pouco depois da meia-noite, e Beatriz atendeu descalça na cozinha do pai, a luz do celular a única claridade no apartamento escuro, enquanto Otávio dormia no fim do corredor, sem saber de nada. O coração dela martelava enquanto rolava a mensagem urgente do técnico, milhares de nomes de arquivos passando mais rápido do que ela conseguia ler, cada um deles uma pequena prova ameaçando desaparecer antes que ela tivesse chance de vê-la. Beatriz recebeu o alerta do Departamento de Tecnologia em minutos e imediatamente ordenou um bloqueio total de todo o acesso a dados na empresa. Rodrigo insistiu que a transferência de arquivos já havia sido aprovada semanas antes, mas não conseguiu produzir uma única autorização por escrito quando Heloísa exigiu ver uma. Heloísa, usando toda a autoridade de seu cargo como presidente do conselho,
Ordenou um backup imediato de todos os servidores antes que outro arquivo pudesse desaparecer no vazio digital. Marcela tentou interromper a auditoria por completo, argumentando que informações internas sensíveis poderiam facilmente vazar para concorrentes durante um processo tão invasivo. Beatriz tomou uma decisão ousada em vez de recuar. Trouxe uma firma de auditoria independente e insistiu que representantes legais, tanto de Marcela quanto do conselho, acompanhassem cada etapa do processo, lado a lado. Esse único movimento impediu que Marcela mais tarde alegasse que Beatriz havia forjado provas às escondidas, já que cada documento recuperado carregaria testemunhas dos dois lados do conflito. Os dados recuperados pintaram um quadro mais sombrio do que até Beatriz temia. Vários carregamentos de equipamentos haviam sido pagos integralmente, enquanto apenas uma fração dos materiais prometidos chegara de fato a seus destinos. Certas certificações de segurança pareciam ter sido copiadas diretamente de produtos completamente diferentes e simplesmente reetiquetadas para corresponder a números de série distintos. Meridiano Austral, a misteriosa fornecedora no centro de tudo, vinha cobrando preços quase 52% acima da média de mercado havia anos, sem qualquer objeção aparente da liderança acima. Ainda assim, nada nos arquivos recuperados provava de forma conclusiva que a própria Marcela houvesse recebido pessoalmente qualquer pagamento ilícito do arranjo. Marcela insistiu que Rodrigo havia explorado completamente a confiança dela, que permanecera totalmente alheia à fraude que se desenrolava sob sua própria liderança havia anos. Rodrigo, ao ser notificado de que a auditoria se ampliara, desapareceu de uma videoconferência agendada e parou de atender ao telefone por completo, sua ausência dizendo mais do que qualquer declaração poderia. Fábio finalmente admitiu que uma vez levantara preocupações sobre as taxas incomuns, apenas para ser instruído claramente por Marcela a não deixar o Departamento de Garantia de Qualidade atrasar um relatório trimestral que o Conselho esperava dentro do prazo. Tiago produziu um e-mail copiado no qual Marcela escrevera uma única linha condenatória que Beatriz leu 2 vezes antes de baixar o papel. Não deixe o Departamento de Inspeção travar esse acordo de novo. Marcela insistiu que a mensagem se referia apenas a atrasos processuais e gargalos administrativos, não a qualquer encobrimento deliberado de questões de segurança. Conforme o prazo de 96 horas se aproximava de suas horas finais, ela pediu que o Conselho realizasse uma votação emergencial de desconfiança contra Beatriz, argumentando que sua presença havia se tornado genuinamente desestabilizadora para as operações da empresa. Segundo o próprio estatuto da companhia, mesmo uma acionista majoritária podia ser temporariamente restrita de autoridade operacional se o conselho determinasse que ela representava um sério risco para o negócio. Marcela passou a manhã seguinte fazendo lobby pessoalmente junto a cada conselheiro que conseguia alcançar, enfatizando repetidamente que Beatriz jamais havia administrado uma organização daquele porte ou complexidade. Vários diretores se preocuparam em voz alta com a possibilidade de milhares de contratos ativos ruírem por completo se as alegações de fraude se tornassem públicas, antes que a empresa pudesse controlar a narrativa. Beatriz possuía o poder de voto bruto para simplesmente substituir todo o conselho de uma vez, mas fazer isso em sua primeira semana a faria parecer exatamente a herdeira imprudente e arrogante que a imprensa já havia pintado. Otávio pediu à filha que não vencesse essa disputa, derrubando cada regra do prédio antes mesmo de entender como elas funcionavam. Beatriz, no fim, optou por enfrentar a votação pessoalmente em vez de substituir um único conselheiro de antemão, confiando na força do que já havia descoberto. Marcela se apresentou diante dos diretores reunidos e expôs anos de conquistas genuínas em sua própria defesa, lembrando a todos que fora ela quem pessoalmente resgatara a empresa da beira da falência, expandir as operações para novos mercados internacionais e proteger a milhares de empregos durante alguns dos anos mais difíceis do setor. Admitiu abertamente ter pressionado o Departamento de Inspeção em certas ocasiões, mas insistiu que cada escolha fora uma necessidade de negócios difícil, não uma fraude deliberada contra ninguém. Beatriz não contestou as conquistas genuínas de Marcela, e o disse claramente diante de toda a sala, sem qualquer traço de amargura.
A questão real, explicou, nunca fora se Marcela havia feito coisas boas durante seus anos no comando. Era que anos de sucesso a haviam convencido de que só ela tinha o direito de decidir quem podia falar a verdade dentro de sua própria empresa. A sala de reuniões havia ficado incomumente silenciosa a essa altura, o tipo de silêncio que pressiona os ouvidos, quebrado apenas pelo zumbido fraco do ar-condicionado e pelo ranger ocasional de uma cadeira de couro quando alguém mudava de posição. Beatriz mantinha as mãos entrelaçadas no colo, ciente de que cada conselheiro naquela mesa a observava tão de perto quanto observava Marcela, medindo sua compostura como quem mede o preço de uma ação, procurando qualquer rachadura que confirmasse o que os jornais já haviam escrito sobre ela. Fábio permanecia visivelmente dividido durante todo o processo, ciente de que votar contra Marcela agora poderia expor sua própria assinatura financeira a um escrutínio sério nas semanas seguintes. Pouco antes de a votação final ser chamada, Heloísa recebeu a notícia urgente de que Rodrigo havia renunciado formalmente ao cargo e transferido silenciosamente a propriedade integral de Meridiano Austral para um fundo offshore no exterior. Marcela imediatamente declarou que aquilo provava que o irmão agira sozinho, sem seu conhecimento ou envolvimento de qualquer tipo. Beatriz, no entanto, notou que a transferência fora assinada apenas minutos depois de Marcela deixar sua reunião particular anterior com Otávio na noite passada. Perguntou diretamente, diante de todo o conselho, se Marcela avisara Rodrigo de que o cerco estava se fechando ao redor dele. Marcela recusou-se a responder sem seu advogado presente, o silêncio se estendendo desconfortavelmente pela longa mesa. A votação que se seguiu dividiu a sala quase exatamente ao meio, deixando a palavra final e decisiva nas mãos de Fábio Nogueira. Fábio pediu 10 minutos para sair da sala, retornando pouco depois carregando um pequeno pendrive que ninguém naquela mesa jamais havia visto. Disse a todos, com a voz instável, que a gravação armazenada ali poderia encerrar tanto a carreira de Marcela quanto a sua própria numa única tarde. O áudio, gravado quase 4 anos antes, capturava Fábio, alertando Marcela de que a Meridiano Austral estava cobrando preços absurdamente inflacionados por materiais de qualidade questionável. Na gravação, a própria voz de Marcela respondia friamente que a empresa não podia se dar ao luxo de perder sua única fornecedora confiável naquela temporada financeira específica, instruindo Fábio a simplesmente encontrar um jeito de fazer os números parecerem aceitáveis no papel. A gravação não provava que Marcela houvesse embolsado pessoalmente qualquer dinheiro do arranjo, mas provava, sem sombra de dúvida, que ela compreendera os sinais de alerta e escolhera ignorá-los mesmo assim. Fábio confessou que havia obedecido por puro medo genuíno de que a empresa inteira pudesse ruir e levar milhares de empregos junto, caso se recusasse. Por um longo momento depois que a gravação terminou, ninguém na sala falou nada, e Marcela ficou perfeitamente imóvel, as mãos entrelaçadas na mesa à sua frente, fitando algum ponto fixo à distância que só ela conseguia ver. Algo em sua postura havia mudado. A madura ensaiada da suíte executiva escorregando para revelar uma mulher que claramente carregava aquele peso específico sozinha, havia muito mais tempo do que qualquer um ali imaginara. Marcela não negou mais nada assim que a gravação terminou de tocar. Em vez disso, finalmente explicou todo o peso do que realmente acontecera anos antes, a voz mais baixa do que qualquer um naquela sala já a ouvira. A cordilheira aeroespacial, admitiu, estivera certa vez a semanas de ficar completamente sem caixa operacional, durante uma crise que poucos fora do andar executivo chegaram a compreender por completo. Rodrigo, disse ela, havia entrado com materiais quando nenhuma outra fornecedora estendia crédito algum à empresa. Durante aquele período desesperador, Marcela aprovara contratos preferenciais para manter a empresa viva por aqueles meses, decisões que ainda acreditava terem genuinamente salvado milhares de meios de vida de desaparecer da noite para o dia. Uma vez passada a crise, porém, Rodrigo usara aquela mesma vantagem secreta para mantê-la presa a renovar seus contratos ano após ano, muito depois de a emergência ter terminado. Marcela admitiu que escolhera o silêncio em vez da exposição, apavorada com a ideia de que revelar o arranjo publicamente
destruiria o próprio legado que acreditava ter resgatado da ruína com as próprias mãos. Beatriz começou a entender, ouvindo com atenção, que Marcela não era simplesmente uma executiva gananciosa perseguindo lucro pelo lucro. Uma decisão difícil tomada durante uma crise genuína havia se calcificado lentamente, ao longo dos anos, numa longa cadeia de concessões da qual ela já não conseguia enxergar uma saída limpa. Otávio foi convidado a falar antes que a votação fosse finalmente chamada, e não pediu ao conselho que punisse Marcela por raiva ou vingança. Disse apenas que um líder podia cometer um erro e ainda assim ser perdoado, mas punir as pessoas que tentaram impedir esse erro era como uma empresa inteira apodrecia por dentro, aos poucos. Marcela se voltou para Beatriz e perguntou, com algo quase parecido com curiosidade genuína na voz, se Beatriz realmente acreditava que teria liderado melhor sob aquelas mesmas circunstâncias impossíveis, todos aqueles anos atrás. Beatriz admitiu, com honestidade, que não podia afirmar com certeza. Certeza era fácil, vista de fora. A honestidade daquela resposta surpreendeu visivelmente a sala, já que Beatriz não fizera nenhuma tentativa de se apresentar como perfeita ou acima de qualquer reprovação. Ela propôs mudar a própria natureza da votação antes que alguém pudesse convocá-la de novo. Em vez de votar sobre sua própria participação acionária, o conselho votaria se Marcela ainda mantinha confiança suficiente da sala para permanecer no cargo de diretora executiva. Fábio, após um longo silêncio, finalmente deu seu voto para afastar Marcela do controle operacional durante toda a investigação em andamento. A moção foi aprovada, e Marcela aceitou o resultado com uma quietude que surpreendeu a todos. Mas, antes de deixar a sala por completo, revelou uma última notícia urgente. A empresa tinha apenas 64 horas restantes antes que um grande cliente ganhasse o direito legal pleno de cancelar todos os contratos ativos entre eles. O bloqueio do carregamento contestado havia provocado exatamente o medo que a liderança sempre temera. E agora, um grande cliente ameaçava abandonar um contrato de centenas de milhões de reais. Vários conselheiros pressionaram Beatriz para simplesmente aprovar o embarque e resolver a papelada discretamente depois, argumentando que o risco financeiro de perder o cliente superava tudo o mais em jogo. Beatriz recusou-se terminantemente a enviar equipamentos que não tivessem sido plena e adequadamente reinspecionados, independentemente do que isso pudesse custar à empresa a curto prazo. Em vez disso, propôs um caminho alternativo que surpreendeu quase todos os que ainda estavam reunidos à mesa. A empresa divulgaria voluntariamente os registros falsificados ao cliente, em vez de escondê-los, designaria uma equipe técnica independente para reinspecionar todo o carregamento do zero, absorveria o custo financeiro do atraso resultante e garantiria formalmente compensação caso qualquer equipamento acabasse não atendendo aos padrões. Marcela, embora oficialmente suspensa das operações, avisou que esse plano carregava um risco enorme para uma empresa já abalada pelo escrutínio público. Beatriz pediu a ela, apesar de tudo o que acontecera entre as duas, que ajudasse a negociar diretamente com o cliente, já que ninguém mais entendia aquela relação específica tão bem quanto Marcela. Não foi uma decisão fácil. Beatriz não confiava totalmente nela. Ainda não, mas se recusou a deixar que o orgulho ferido custasse à empresa uma líder com uma habilidade genuína que ainda valia a pena aproveitar. Marcela concordou em participar estritamente como conselheira, despida de qualquer poder real de decisão durante a negociação em si. Durante a reunião que se seguiu, Beatriz não tentou esconder a fraude nem transferir a culpa para nenhum indivíduo específico antes que a investigação chegasse às suas conclusões formais. Essa transparência, rara num setor conhecido por negativas cuidadosamente formuladas, acabou por convencer o cliente a aceitar um atraso razoável em vez de encerrar o contrato de imediato. A equipe de inspeção independente confirmou que a esmagadora maioria do equipamento de fato atendia aos padrões exigidos, com apenas uma pequena parcela precisando de substituição total antes que a entrega pudesse prosseguir. A empresa evitou o desastre total sem falsificar um único documento adicional para fazer os números parecerem melhores do que realmente eram.
As autoridades logo convocaram Rodrigo para prestar contas formalmente sobre suas ligações com as empresas de fachada, descobertas durante a auditoria, sua ausência da vida pública ficando mais evidente a cada dia. Fábio cooperou plenamente com os investigadores e ofereceu sua renúncia sem que lhe fosse pedido, embora Beatriz tenha solicitado que ele permanecesse durante o período de transição sob supervisão independente, em vez de simplesmente se afastar por completo. No período de uma única e difícil semana, Beatriz provara carregar mais do que apenas a maioria das ações da empresa. Provara que conseguia se manter firme e liderar com clareza durante uma crise genuína, quando mais importava. Antes que a semana se encerrasse, o conselho lhe fez uma pergunta que mudaria tudo mais uma vez. Ela queria assumir formalmente o cargo de diretora executiva? Beatriz recusou a oferta de se tornar diretora executiva imediatamente, dizendo ao conselho, com honestidade, que a propriedade acionária sozinha não concedia automaticamente a experiência necessária para comandar uma empresa daquele porte. Heloísa foi encarregada, em vez disso, de encontrar uma diretora executiva interina independente, alguém sem laços pessoais com as famílias Lacerda ou Vasconcelos, de qualquer natureza. Beatriz optou, ao invés, por presidir um comitê recém-formado de segurança e cultura corporativa, um papel que lhe permitia corrigir exatamente os problemas que testemunhara em primeira mão desde a primeira hora de seu emprego. Marcela renunciou formalmente ao cargo de diretora executiva, embora o conselho tenha optado por não humilhá-la publicamente em sua saída. Suas conquistas genuínas ao salvar a empresa anos antes permaneceram como parte documentada do registro, mesmo enquanto suas decisões de encobrir irregularidades eram entregues a uma investigação independente para análise adicional. Antes de deixar o prédio, pelo que provavelmente seria a última vez, Marcela encontrou Beatriz de pé no mesmo saguão onde uma vez arrancara o crachá de seu colarinho. Admitiu, discretamente, e sem qualquer traço de sua antiga autoridade, que seu maior fracasso jamais fora subestimar o tamanho da herança de Beatriz. Fora subestimar uma funcionária comum, simplesmente por presumir que ela não carregava poder algum digno de respeito. Beatriz respondeu que uma empresa só muda de verdade quando as pessoas sem uma única ação sequer ainda podem falar a verdade em voz alta, sem medo. Tiago recebeu uma promoção para supervisionar um sistema de relatórios de inspeção inteiramente independente, construído do zero nas semanas seguintes. Os funcionários passaram a ser formalmente protegidos ao relatar preocupações de segurança daí em diante, e qualquer autoridade para alterar ou apagar registros de inspeção passou a exigir a aprovação de várias camadas de supervisão independente. Fábio permaneceu na empresa por mais 8 meses para ajudar a conduzir a auditoria até sua conclusão, antes de se afastar voluntariamente do cargo para sempre. Otávio recebeu a oferta de retomar seu antigo posto como diretor de engenharia, mas recusou a grande sala esperando por ele no último andar. Concordou, em vez disso, em mentorar jovens engenheiros alguns dias por mês, contente em moldar a próxima geração discretamente, em vez de se sentar atrás de uma mesa executiva de novo. As semanas seguintes seguiram seu próprio ritmo tranquilo. O tipo de trabalho lento e sem glamour que nunca vira manchete, mas que importava mais do que qualquer voto isolado de conselho. Beatriz passava as manhãs caminhando pelo chão de fábrica, aprendendo nomes, aprendendo rostos, sentando-se ao lado de engenheiros e mecânicos que haviam passado décadas dentro de um sistema que raramente se dera ao trabalho de perguntar o que eles realmente pensavam. O novo sistema de relatórios de Tiago detectou sua primeira discrepância real dentro de um mês. Uma discrepância pequena, facilmente corrigida. Mas o fato de ter surgido dizia a Beatriz tudo o que ela precisava saber sobre se as mudanças estavam de fato criando raízes. Otávio visitava o escritório com mais frequência do que qualquer um dos dois esperava. Não para reivindicar território antigo, mas simplesmente para se sentar com jovens engenheiros durante o almoço e responder a perguntas que mais ninguém parecia disposto a levar a sério. Na cena final, Beatriz saiu do prédio, ao lado do pai, enquanto a luz da tarde se assentava dourada e baixa sobre o estacionamento. Um carro elegante da empresa esperava para levá-la para casa,
O motorista de pé, pacientemente junto à porta, mas Beatriz passou direto por ele, rumo à velha e familiar caminhonete do pai. Otávio perguntou, deslizando para o banco do motorista ao lado dela, como havia sido de fato, no final das contas, seu primeiro dia de trabalho. Beatriz soltou uma risada cansada e sincera, antes de responder com honestidade. Fui demitida antes das 9 horas. Virei dona da empresa às 9h15 e quase perdi tudo de novo antes do jantar. Otávio girou a chave, o velho motor chacoalhando de volta a vida sob os dois, e ofereceu a única resposta que realmente combinava com um dia daqueles. Bom, então tenta chegar na hora amanhã. Eles saíram juntos do estacionamento, enquanto o sol se punha atrás das torres de vidro da cordilheira aeroespacial, a história se encerrando em algo caloroso e duramente conquistado. Nem um conto de fadas, nem uma tragédia, mas algo silenciosa e honestamente seu.